eu quero só recordar que o Governo não respondeu às questões que eu coloquei, quer sobre a PT, quer sobre as redes de nova geração, quer sobre a Fundação para as Comunicações Móveis, e é importante que esse esclarecimento seja colocado. Para concretizar as questões sobre a rede ferroviária convencional, eu pergunto muito simplesmente se está o Governo disponível ou não. Isto é uma questão do ponto de vista de disponibilidade política e de opção política. Se o Sr. Ministro está ou não disponível para promover o investimento na ferrovia convencional noutra dimensão e noutro nível de grandeza. E em concreto, um caso concreto que serve aqui de exemplo, em relação à linha do Oeste. Está ou não disponível para avançar para uma intervenção na linha do Oeste que tem um potencial enorme em relação ao transporte ferroviário e, portanto, desse ponto de vista, se há ou não uma resposta para esse investimento em concreto avançar e avançar o quanto antes de uma forma integrada e de uma forma efetiva. Sobre as parcerias público-privadas, antes disso, ainda sobre a terceira travessia do Tejo. O Sr. Ministro falou há pouco sobre a questão da ferrovia em termos de parceria público-privada e a avançar o concurso que está agora no estado em que o Sr. Ministro adiantou, mas eu gostava que nos informasse sobre o ponto de situação atual dos projetos para a rede de acessibilidades rodoviárias à própria travessia, nomeadamente dos acessos complementares, que são estruturantes, mais do que complementares ou acessórios da travessia, são estruturantes em relação ao impacto na região que essa matéria tem. Falamos em concreto sobre esses projetos e essa rede, que é importante que haja uma informação. Mas ainda sobre parcerias público-privadas, eu estava a ouvir o Sr. Ministro há pouco a fazer o elogio das vantagens das parcerias público-privadas e peço desculpa, mas não resisto e lembrei-me daquela antiga anedota da senhora que estava a dizer que se estava a pintar para se pôr bonita e alguém lhe perguntava: então porquê é que não ficas? É que há muitos anos que nós ouvimos essa profissão de fé sobre as vantagens das parcerias público-privadas. E há muitos anos que elas vêm sendo adotadas com o argumento de que haverá vantagem para o interesse público e para o Estado, e essa vantagem nunca aparece. E, portanto, tal como o cavalheiro que perguntava à senhora: então, mas porquê é que não ficas mais bonita? Da mesma forma nós perguntamos: então porquê é que as vantagens não aparecem? Se elas existem e se são tão grandes, onde é que está a experiência positiva da Lusoponte? Onde é que está a experiência positiva da Fertagos? Só nos últimos 5 anos foram mais de 45 milhões de euros só em indústrias compensatórias, fora o resto, de dinheiro dos contribuintes para pagar um serviço ferroviário cuja tarifa por quilómetro é, grosso modo, o dobro daquilo que se pratica na CP, em que as pessoas não podem usar o passo social, em que fica mais caro para o contribuinte, para o utente e para toda a gente, basicamente, naturalmente com grande vantagem e com lucros em relação à exploração que ali se faz. É inteiramente verdade e o Tribunal de Contas testemunhou isto em diversas situações, em todas as parcerias público-privadas. E, portanto, voltamos sempre à mesma, é sempre muito bom, mas o bom nunca aparece. Senhor Ministro, e relacionado com esta questão, tendo em conta que a Fertagos termina o prazo de concessão este ano, o contrato de concessão da Fertagos termina este ano, eu quero perguntar se, tendo em conta que a CP há 14, 15 anos foi impedida de se apresentar a este projeto para poder explorar a linha ferroviária Lisboa-Setúbal, se agora o Governo está disponível para aceitar que se defenda a integração desta linha que hoje está na mão da Fertagos no âmbito do operador público CP. E se sim, isso significa um reequacionar deste negócio que vem durando há mais de 12 anos, e se por outro lado a alternativa, por contrário, é de avançar para entregar o que resta da ferrovia em termos de setor público na margem sul à Fertagos. Se aquilo que hoje está a acontecer em termos de discriminação tarifária, de serviço, etc., naquela população que hoje é servida daquela forma, se o mesmo cenário se vai alargar à restante rede ferroviária na margem sul do Tejo. Sr. Ministro, em lugar nenhum está feita, de forma concreta, a comparação entre as parcerias público-privadas e a opção pelo regime de operação pública e financiamento público. Quer em relação aos estudos económicos que têm vindo a ser citados a propósito das concessões rodoviárias,
mesmo quer em relação às parcerias público-privadas no âmbito da ferrovia de alta velocidade. E, portanto, se em lado nenhum existe essa comparação, se o único cenário que está colocado, o comparador público não existe e o que existe é um único cenário de parceria público-privada, eu queria perguntar ao Governo de que é que o Governo tem medo e se vai ou não assumir, de facto, esta opção por uma modalidade negativa e prejudicial para o interesse público. Passa a esgotar o seu tempo. Vou terminar, Sr. Presidente, perguntando se existe ou não uma reflexão, esta questão não foi abordada, se existe ou não uma reflexão sobre as consequências de uma privatização da ANA Aeroportos e da Rede Aeroportuária Nacional, designadamente para a TAP, e eu volto a referir o que se passou e o que se tem vindo a passar, quer em relação a Atenas, mesmo em relação a Londres em que a Ferrovial é dona de uma grande parte da rede aeroportuária, com as consequências que se conhece para a British Airways, e, portanto, para compreender melhor a informação que nos deu, pergunto se está apontada à venda de até 49% do capital da ANA Aeroportos, se é isso que está em perspectiva e se incluindo aí todas as áreas de negócio ou havendo a separação estratégica de áreas nesse sentido. Sr. Presidente, eu peço a sua tolerância, mesmo para terminar, com uma questão muito importante que tem a ver com a execução orçamental. Sim, senhor. É que esta questão da execução orçamental, há uma referência sobre o aumento orçamental para os serviços e fundos autónomos afetos ao Ministério. Na verdade, o que existe é uma execução muito baixa e o que eu pergunto é, tendo em conta que a comparação do que estava orçamentado para 2009 com aquilo que está orçamentado para 2010 é uma diminuição de cerca de 15% e não o aumento de 23% como está previsto, a execução orçamental daqui é muito baixa. E eu pergunto, nesse sentido, se existe, nesse aspecto, um corte orçamental que se refere a uma diminuição da capacidade destes serviços, do IMPT, do IPTM, etc. E se há gente a mais, ou se há gente a menos. Nós pensamos que há gente a menos e que faz falta reforçar estes serviços.